A vaga de calor sentida no mês de julho afetou várias culturas por todo o país, desde a pera roxa ao tomate industrial. Na reportagem especial desta semana, fomos perceber a dimensão dos estragos provocados pelas altas temperaturas nestes alimentos. A fruta queimou alguma, né? Já fizemos uma monda a tirar esses frutos para o chão, para não estar a prejudicar os que ficam, né? Este até ficou branco. Este faz conta que foi de dentro de água a ferver, fica assim. A situação é dramática. É dramática aqui na minha exploração, é. O agricultor não se pode deitar cedo. Tem que se deitar sempre para a meia-noite, 1h da noite. Porque se fosse deitar, no meu caso, se eu me for deitar às 10 horas da noite, durmo até à meia-noite ou até à 1h, depois já não consigo dormir o resto até às 6 da manhã. É sempre a pensar na horta que António se deita e se levanta. É aqui que está o sustento da família e é aqui que passa os dias, há quase meio século. Há 46 anos. Faço tomate, agora e milhos e cenouras. Deixei de fazer batatas porque não tinha saída. Tinha saída, mas não as pagavam ao preço que a gente podia ganhar. Ao todo, tem 46 hectares de plantação em Salvaterra de Magos. 13 são de tomate industrial e o restante é dedicado à cultura do milho. Este ano é visível a preocupação na cara de quem está à mercê das alterações climáticas. No início foi vento, muito vento, e depois agora os calores, e as águas também não são suficientes para a gente regar, para controlar estes calores. E então sofre o tomate e sofre os milhos. Este cenário era tudo aquilo que nós não precisávamos, porque tivemos um ano agrícola muito difícil, com custos muito altos provocados pela inflação criada pela pandemia e pela guerra que está a acontecer na Ucrânia, que veio inflacionar tudo o que foram os nossos fatores de produção. É deixar o tomate assim nesta situação, que do calor ser muito e a água ser pouca, e isto fica no chão aí uma porcentagem de 10 a 15%, e nas fábricas depois vão dar, se for preciso, mais 10 ou 15%, por causa desta situação da nossa natureza que não está a ajudar o agricultor, que a gente precisa que ela ajude. Estas temperaturas vieram afetar, de um modo geral, todos os campos. Dependendo do estado de desenvolvimento destes campos, houve campos que foram mais afetados na parte dos frutos, outros foram mais afetados na parte das flores, dependendo do desenvolvimento em que ele estava. O tomate foi uma das culturas mais afetadas pela vaga de calor. Os campos estão repletos de fruta estragada pelo escaldão, que não chega sequer a ir para as fábricas. As plantações mais atrasadas foram afetadas logo na flor e por isso o fruto nem chegou a desenvolver. O setor estima que os produtores agrícolas tenham perdido cerca de 10% de tomate face à campanha do ano passado. No meu caso são 100 toneladas, preciso de 100 toneladas para eu pagar as minhas despesas. Este ano vamos a ver. Mais a oeste, a situação também não está melhor. A produção de pera roxa e maçã foi fortemente afetada pela vaga de calor. A nível de pera roxa, afetou-me aqui na ordem dos 80% de pera queimada. Completamente queimada, que vai ser lixo, pronto. Vai ser lixo, vai ser matéria orgânica, vou mandá-lo ao chão. A nível das maçãs, se calhar 20% a 30%. Neste pomar, em Torres Vedras, os estragos são bem visíveis. Pedro tem 27 hectares de pera roxa, costuma colher mais de 700 mil quilos de fruta, mas este ano estima ficar-se pelos 400 mil. Com a campanha de pera prestes a começar, ainda não é possível contabilizar todos os prejuízos deste ano. Normalmente não há quebras, pode haver pontualmente 1, 2%. Às vezes queimadas do sol, aquelas estão mais expostas aos raios solares, não é? Neste caso foi praticamente tudo. E o resto que ficar ainda vamos tentar a comercializar, não é? Aquela que vemos que está mais adequada às exigências do mercado. Especialmente aqui na zona do Oeste, não é normal termos estas temperaturas. Aliás, o Oeste caracteriza-se até por ser uma
por termos aqui influência muito marítima entre o mar e a Cordilheira de Serras e ter sempre um clima frio, um clima mais fresco, daí também as condições para se produzir a pera roxa e a maçã com as características, as belíssimas características que ela tem em termos de sabor, de textura, e lógico, daí por isso é que provoca os estragos, porque as culturas não estão adaptadas a isto. 2 semanas seguidas, não é normal, nunca tinha acontecido, como me recordo, picos de calor assim com esta intensidade e durante tanto tempo. Mais acima, em Alcobaça, Luís tem este pomar há 14 anos. Já deitou ao chão quase toda a maçã que se queimou. A percentagem que se vê, penso eu que seja à volta de 30%, 20% a 30%, isto por baixo. Apesar de os prejuízos estarem à vista, este produtor prefere ver a situação pelo lado positivo. Vai ficar com características intrínsecas, tanto de sabor como aromas e açúcares, bastante melhores, mais elevados, porque com menos frutos, temperaturas mais altas também provocam um fruto de melhor qualidade. Ou seja, a que sobrevive fica melhor. A que sobrevive fica melhor, sim. Não sabemos até que ponto a fruta vai crescer mais ou menos derivado ao stress hídrico que as plantas apanharam. Hídrico e não só o stress de temperatura que as plantas apanharam. Portanto, estimamos que mais de 50 a 60 mil toneladas de produção a menos entre peras e maçãs no país. Não houve setor nenhum que não tivesse sofrido com esse pico de calor. Nas culturas agrícolas houve autênticos desastres. Na fruta, nas culturas hortícolas, nas hortoindustriais, como é o caso do tomate, na vinha. Vinhas que perderam 60%, 70% da sua própria vindima, portanto, não vão ter quase produção. Nós não podemos pôr nem um chapéu de sol, nem protetor solar nas plantas, e por isso as culturas sofreram muitíssimo, com danos na flor, com danos na própria estrutura das plantas. Foi uma situação muito grave. Isto não é absolutamente nada usual. No entanto, se perguntar a um climatologista se ele está surpreendido com esta vaga de calor, não. Temos aqui a seca de sempre e a onda de calor, se não é a de sempre, há de lá estar muito perto. Quando se conjugam estes dois fatores, ou estes dois fenómenos, as coisas ainda são piores. Porquê? Ora bem, em ano de seca, as ondas de calor vão ter um efeito muito mais severo. Para ser considerada onda de calor, têm de ocorrer pelo menos 6 dias consecutivos com temperaturas acima do normal. A que se fez sentir no passado mês de julho excede em muito a definição dos especialistas. E os resultados estão à vista. Na agricultura, desde fevereiro, não é, que se começou a perceber que ou tínhamos um milagre das chuvas em abril, muitas vezes diz em abril águas mil. Ora bom, é importante também saber-se que o abril águas mil não é uma constatação. Normalmente em abril não chove muito, é um desejo. Se houver águas mil em abril, teremos uma boa agricultura. Não tivemos e, portanto, neste momento a situação é dramática. Não é possível fazer esse levantamento neste momento. São muitas centenas de milhões de euros. Não sei se mais de 1 milhar de milhão de euros, muito provavelmente sim, porque as vindimas ainda não começaram e sabemos que há vindimas que vão ficar prejudicadas. As próprias fruteiras têm frutos ainda que foram apanhados pela onda de calor numa fase muito inicial e por isso ainda não se sabe se ficaram ou se não ficaram impedidos de ter uma construção do resto do fruto em condições. Há de haver muitos prejuízos que ainda não estão neste momento identificados. O que vai acontecer é que pode-se perder a rentabilidade e começar a haver produtores que não tenham rentabilidade, começam a ter que abandonar. Nós esperamos que a ciência e a tecnologia nos tragam formas de poder conviver com isto. Eventualmente algumas coberturas, em algumas zonas, redes de cobertura, de sombreamento. Agora, lógico, isto não é de um ano para o outro que nós temos que mudar, até porque há muitos pomares que não estão, toda a sua instalação, os seus compassos, a sua forma de instalação não está adaptado para se poder fazer. Terão que ser nos novos pomares, tem que haver aqui uma fase de transição.
temos que nos preparar para uma situação que será cada vez mais recorrente, que será uma realidade com que temos que nos confrontar, nomeadamente no quadro das alterações climáticas que vivemos, e para os quais não servem só medidas de curto prazo. Nós temos que, de facto, que implementar um conjunto de medidas de longo prazo, que passam nomeadamente pelo aumento da área de regadio, pelo aumento da eficiência na utilização da água e passam também, na situação que atualmente vivemos, por disponibilizar um conjunto de apoios aos agricultores que lhes permitam fazer face a esta realidade. Uma das medidas de que fala Rui Martinho já entrou em vigor. Trata-se do pagamento único, um apoio dado aos agricultores que normalmente é pago no final de outubro, mas que este ano foi antecipado. Nós antecipamos e pagamos no início do mês de julho cerca de 240 milhões de euros aos agricultores de apoio de antecipação de ajudas que já seriam pagas no final do ano. Isto permite dar aos agricultores alguma folga, digamos assim, alguma disponibilidade de tesouraria. Entre outras medidas, no imediato foi também aplicado um desconto no gasóleo agrícola e a isenção do IVA nos fertilizantes e rações para animais. Apesar de as medidas serem bem-vindas, os produtores ainda acumulam prejuízos causados pela seca e ainda o aumento dos custos de produção por causa da guerra na Ucrânia. E por isso, os agricultores pedem mudanças estruturais. Os seguros de colheitas estarem adaptados às novas realidades, a estas intempéries. E há riscos hoje que acontecem, riscos, no caso destes acidentes que acontecem, que não estão cobertos pelo seguro. Isso é que o Estado poderia fazer. O que acontece é que não houve, por parte do Ministério da Agricultura, não houve abertura para introduzir no âmbito da cultura do tomate e das outras hortícolas. O que precisamos é que tenhamos bons instrumentos de gestão de crise, bons seguros de colheitas, porque não faz sentido fenómenos que acontecem esporadicamente não estarem cobertos em termos das coberturas base dos seguros de colheita nos diferentes produtos. E, portanto, é fundamental, e aqui está a prova disso, que no próximo ano já possamos contar com coberturas que não existem hoje, mas que já estão reclamadas há muito tempo. Esse problema está identificado há anos. Nós precisamos de um novo modelo de seguros agrícolas. Não apenas o seguro de colheitas, mas uma abrangência maior para a atividade agrícola. Nós temos agricultores que, por exemplo, com esta vaga de calor, tiveram alguns 80% da produção de fruta perdida. E aquilo que eles se queixam é em relação aos seguros de colheita que não cobrem este tipo de fenómenos da vaga de calor. Em alguns casos isso pode acontecer, mas obviamente que o sistema de seguros podemos sempre fazer algum conjunto de ajustamentos que permitam melhorar a sua cobertura. Nem sempre todos os riscos são passíveis de segurar, muito mais pela dificuldade das próprias seguradoras de quantificarem o risco e de, em função disso, determinarem a tarifa, digamos assim, do custo de seguro correspondente. A Comunidade Económica Europeia tem condições para apoiar os seguros em todos os produtores da Europa, e se lá fora, no restante da Europa, há coberturas que não existem em Portugal, então há que as trazer para Portugal. Se nada se fizer, cada vez que isto acontece, há agricultores que vão à falência, há agricultores que ficam na penúria. Não podemos olhar para o setor agrícola como sendo um setor de segunda. Contas feitas aos prejuízos, no final das campanhas os agricultores esperam agora conseguir vender a fruta a um preço razoável que lhes permita fazer face a uma crise que já não é de agora. Esperamos que sim, que vá alterar um bocadinho pelo menos o preço da nossa fruta a vender, que seja um bocadinho mais elevado, porque temos os custos de produção bastante elevados, já se vinha a refletir antes da guerra e agora que a guerra pior ainda, os combustíveis, a eletricidade. Temos o problema também da seca que nos tem prejudicado desde maio, que não chove e que temos de estar a regar mais vezes, mais tempo. E como vamos ter menos quilos, era normal e coerente que houvesse um aumento de preço na venda. Sim. Infelizmente, quando se verificam condições propícias a fazer aumentar os custos no supermercado, não se refletem da mesma maneira na aquisição dos produtos na origem. Fruto da fruta estragada ou das culturas estarem a estragar-se, eles querem vender rapidamente aquilo que não se estragou, que é pouco. E ao quererem vender rapidamente, são sujeitos a uma pressão do mercado que faz baixar o preço na produção.
E, portanto, os produtos acabam por ser menos, o que faz subir o preço no supermercado. Mas são vendidos à pressa, o que faz baixar o preço ao produtor. No próximo ano há que começar tudo de novo. A esperança dos agricultores é a de que o ano agrícola seja melhor e que a natureza também ajude. Mas os especialistas são unânimes no que toca à previsão para os próximos anos. Seja nos cenários socioeconómicos mais gravosos, seja nos menos gravosos, os resultados é que secas serão muito mais frequentes, ondas de calor muito mais frequentes, sobretudo nos climas mediterrâneos, que são os chamados hotspots, é um termo técnico para dizer as regiões do globo que são mais sensíveis às alterações climáticas. As previsões não são animadoras e será preciso repensar a forma como se faz agricultura em Portugal, de forma a que nos adaptemos à nova realidade do clima. Será necessária uma revolução no tipo de culturas e na forma como ela se faz, por forma a que se gaste o mínimo de água, quer em termos de rega, quer em termos das próprias culturas. É claro para todos que a atividade agrícola sem água é algo que será cada vez mais difícil de fazer e, portanto, é absolutamente essencial começarmos a preparar para essa realidade, assegurando disponibilidade de água, aumentando a área de regadio, mas, sobretudo, também, e tão importante como disponibilizar água, é usar melhor a água. Nós temos que ser capazes de utilizar de forma muito mais eficiente a água e diversificar as fontes de água que utilizamos para a atividade agrícola. Já há culturas a chegarem a Portugal que há pouco tempo eram consideradas impossíveis de serem cultivadas em Portugal. O abacate e a manga são duas culturas que já se praticam. Vai haver uma evolução, vai haver algumas transferências, vão surgir culturas novas e vão desaparecer eventualmente algumas culturas. E por isso o país tem que se preparar para ser capaz de manter a agricultura em todas as regiões. E isso implica olhar também para o problema da água, porque não basta pensar que vamos transformar o país numa paisagem com outras culturas, porque se não tivermos água, a única alternativa é a desertificação. Uma mudança que tem de partir de todos e de cada um para que a agricultura continue a ser possível em Portugal da forma como a conhecemos. Se não formos nós a cuidar do clima, será o clima a cuidar de nós. E o clima, quando cuidar de nós, não vai ser em termos dos nossos interesses, mas em termos do equilíbrio que o sistema climático tenta sempre alcançar quando alteramos o seu forçamento em termos de energia.